Hoje vamos falar sobre dois agentes agressivos para o concreto armado: o gás carbônico e a névoa marinha. Por isso, viemos aqui na Praia de Boa Viagem para ver um exemplo prático da ação desses agentes. A história do bairro de Boa Viagem é mais antiga, mas seu grande desenvolvimento teve início em 18 de outubro de 1925, quando foi inaugurada a Avenida Boa Viagem. Na época, a via foi considerada um marco da construção na cidade do Recife. Os anos se passaram e a avenida precisou de várias reformas. Uma das maiores revitalizações se deu em 2008, ordenada pela Prefeitura do Recife. Os recursos foram viabilizados pelo Projeto Orla, do Ministério do Meio Ambiente. O projeto requalificou 8 quilômetros de avenida e nesta reforma foram substituídos os antigos bancos do calçadão, feitos em lajota de concreto, por modernos bancos de concreto armado. 12 anos se passaram e os mesmos bancos estão sendo novamente substituídos, por conta da contaminação por patologias bastante comuns ao concreto armado: a carbonatação e a contaminação por íons de cloreto. A deterioração acelerada das estruturas de concreto armado são fruto da interação físico-química do concreto com o meio ambiente. A precipitação pluviométrica, a umidade relativa do ar, a orientação dos ventos, a temperatura e as substâncias que estão presentes no meio ambiente são responsáveis pela criação de um microclima que influencia no processo de deterioração da armadura do concreto. Por outro lado, a proteção da armadura é feita por uma camada de concreto que a recobre, chamada de espessura do cobrimento, presente na NBR 6118. A norma faz o controle de requisitos para a manutenção da qualidade da estrutura do concreto. Uma praia em um centro urbano, como é o caso da Praia de Boa Viagem, e a proximidade com o mar, que garante a presença da névoa salina, criam condições bastante agressivas para as estruturas de concreto armado. Os bancos que estão sendo substituídos na atual reforma estavam em estado bem avançado de degradação. As condições de instalação favoreceram e muito esse desgaste. Na inspeção superficial, feita em algumas estruturas já retiradas e em outros bancos instalados, não se encontra a presença de bolor, mas é possível perceber o desplacamento da camada de cobrimento, fissuras por corrosão, estribos rompidos e armadura exposta. Diante do local agressivo em que se encontram os bancos instalados e pelo alto grau de corrosão das armaduras, conclui-se que se trata de uma contaminação por carbonatação ou por íons de cloreto. De acordo com o professor Pian Castelli, a corrosão ocorre por despassivação da armadura, em função da diminuição do pH do concreto. Isso ocorre por conta da reação entre o hidróxido de cálcio, inerente ao concreto, e o CO2 que nele penetra. É o fenômeno da carbonatação. Entre os fatores que favorecem a carbonatação, facilmente pode-se detectar a existência de dois deles: a elevada umidade do ar no Recife e o elevado grau de CO2 no ar, proveniente do tráfego constante de veículos perto do calçadão. Outros dois fatores não são possíveis de atestar: a relação entre a quantidade de água e de cimento no processo de preparo do concreto, assim como o tipo de cimento usado nesse preparo. O ensaio de carbonatação com fenolfataleína é considerado um ensaio relativamente simples. Ele contribui de forma satisfatória para a identificação da corrosão. Além disso, apresenta baixo custo e necessita de reparo posterior. E lembremos, com rosinha, concreto joinha. O ataque por íons de cloreto é muito comum em áreas litorâneas por conta dos íons transportados pela névoa marinha. Na opinião do professor João Manuel de Freitas Mota, um elemento de concreto a 7 metros de distância do mar está exposto a aproximadamente 587 miligramas de cloreto por metro quadrado por dia, o que pode ser considerado um índice bastante alto.
Os íons cloretos são agentes agressivos que atuam como catalisadores, acelerando o processo de corrosão. Os produtos da corrosão são uma gama variada de óxido e hidróxido de ferro, que passam a ocupar volumes de 3 a 10 vezes superiores ao volume original do aço da armadura, causando tensões internas que provocam fissuras e o desplacamento da camada de cobrimento. Os bancos, objeto de estudo, estão instalados bem próximos ao mar, o que sugere que foram submetidos ao ataque da névoa salina. Um fator que poderia atenuar a ameaça é o tipo de cimento utilizado na confecção das estruturas. Estudos demonstram que cimentos com adição de escória de alto forno, CP3, são mais eficientes no combate à contaminação por íons de cloreto, porque são ricos em aluminato tricálcico. Se fosse possível identificar pits na armadura, garantiríamos que a contaminação tivesse sido por íon de cloreto, mas as armaduras estão expostas há muito tempo, o que dificulta diferenciar uma corrosão localizada de uma generalizada. Detectar a presença de íons de cloreto no concreto não é tão simples como detectar a carbonatação com o uso da fenolftaleína, mas a aspersão de nitrato de prata tem sido utilizada para indicar quando isso ocorre. Ao se aspergir solução aquosa de nitrato de prata nas fatias fraturadas de concreto, formam-se duas regiões bem definidas. Uma esbranquiçada com precipitação de cloreto de prata, indicando a presença de cloretos, e outra marrom, que corresponde à região livre de cloretos. Depois de tudo que vimos aqui, podemos concluir que a durabilidade do concreto armado sobre a interferência da chuva, do sol, da névoa marinha, do gás carbônico, do oxigênio, do vento, da latitude, da longitude, do índice pluviométrico, da densidade relativa do ar e da umidade. Também pode interferir nessa durabilidade a limpeza, a conservação, o tipo de cimento utilizado, o tipo de agregado, a qualidade da água, além do rigor e a confiabilidade dos processos de execução.